Fala galera, mais uma vez, somos ID, aqui quem vos fala é o Oziel, né? Estou muito feliz por mais uma vez poder compartilhar do conhecimento da parte de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade àquele último vídeo, né? Que eu falei com vocês, nós conversamos, né? Foi ensinado a respeito do amor segundo as Escrituras, né? Esse vídeo vai ficar aqui na descrição para você acessar, tá bom? E a gente vai dar continuidade a respeito da falta de direcionamento do amor, né? Sendo a pessoa, no caso, direcionando a um alvo errado. O entendimento errado do amor, né? O amor sendo direcionado a outras questões dos quais é antibíblico. Amém? Vamos lá? Bom, como vocês já sabem, nós vamos descrever para vocês a respeito do amor segundo as Escrituras, né? E existe alguma coisa no caso que como foi dito no último vídeo, foi sendo deturpado, assim, o amor, né? Foi sendo desconstruído os conceitos de amor bíblico, né? E eu acredito que é justamente por falta disso, desse entendimento, que muitas pessoas têm se frustrado nas suas vidas, têm, né, tomado ações erradas, têm ido para caminhos, né, errados. Então vamos começar com um texto bem conhecido, Mateus 6, do versículo 19, amém? E aqui a gente vai ter bem um conceito, né, de quando a gente direciona o nosso amor para algo errado, tá bom? Que diz bem assim, ó: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde estão as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Né? Então ele começa dizendo o texto, né, falando sobre riquezas terrenas. Né? Quando nós focamos sobre riquezas terrenas, né, eu quero ter um bom status, que hoje essa é o quesito de se estar bem, né, o de se sentir bem, é justamente o eu ter muito patrocínio, muito dinheiro, né, uma boa casa, um bom carro, ser bonito, ser formoso, essas questões todas, né, que não são pecados. Ela se torna pecado, se torna errado quando isso é primeiro. É isso que o texto está dizendo, entendeu? Quando esse tipo de desejo, esse tipo de conquista se torna primeiro em nossas vidas. Aí é que toda catástrofe de nossa vida, ela se cria, tem origem. Amém? Então, né, ele aconselha, ele ordena: não ajuntem tesouros aqui na terra. Ele está falando, não ajuntem mesmo, ou seja, não seja de foco, né? Porque, né, é bem conhecido um texto dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, como Deus é Pai e Ele tem prazer de cuidar de mim, de você, então Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar passar fome, Ele não vai te deixar sem o que vestir, sem o que comer. Ele quer te dar uma boa vida também. Só que essas coisas, elas são dadas a nós por consequência, porque primeiramente decidimos um dia, né, viver Jesus, viver Deus, viver o que a sua palavra diz. Então é consequência, Ele vai te dar. Só espere, tenha fé e creia, entendeu? Faça o que você tem que fazer. Esse é o conselho bíblico desde o princípio dos tempos. Trabalhe no que você tem que trabalhar, faça o que você tem que fazer. Mas o conselho bíblico inteiro, de Gênesis a Apocalipse, é não permitir com que isso se torne primeiro em nossas vidas. O seu status, se você vai ter dinheiro ou não, alguma coisa assim, ele não pode nos deixar, ou não podemos nos permitir que nos tornemos desesperados. Por isso ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E qual é a coisa que a gente mais faz? Né? A gente acaba se tornando muito ansioso e preocupação com tudo. Gente, creia, olha só, para você melhorar a sua ansiedade, lembre-se sempre disso: Deus criou os céus e a terra. Né? A gente vê Israel no deserto, por exemplo, constantemente ali na presença do Senhor. Enquanto ele estava na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, o que sempre tinha? Sua provisão.
né? Uma das comidas mais famosas que tem, que Deus derramou, foi o maná, né? Então você vê constantemente Deus amando o seu povo, né? Deus ali, como Cristo diz, né? Que ele sempre quis ser como uma galinha, né? Que cobre, né? Os seus pintinhos com as suas asas, né? Deus tem essa ideia, porque ele é pai, né? Só que o problema somos nós, como sempre. A gente tem uma facilidade enorme de perder a fé. A gente tem uma facilidade enorme de desacreditar em Deus. E por isso que muitas das vezes, quando a gente dá muito gatilho para isso, gatilho não, dá muito crédito para isso, as perturbações e as más inculcações, os maus pensamentos, né, as preocupações, ela tende a aumentar, né? Ou seja, a gente tem que aprender, no caso, a descansar em Deus. Lembre que Cristo no barco com os discípulos, o barco ali quase para afundar, o que Jesus estava fazendo? Dormindo, né? Isso é muito louco, né? Cara, o barco está quase para afundar e Jesus dormindo, parece até piada, né? Literalmente. Mas por quê? Porque ele tinha plena convicção de que o Pai estava com ele. Como eu falei no outro vídeo, né? Que vocês podem ver. Ele sempre dizia esse tipo de coisa. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E tarará, tarará, né? Então é muito interessante a gente se jogar plenamente em Deus. Então qual é a ideia com o ensinamento? O ensinamento é: eu tenho que aprender a ser totalmente dependente do Senhor. Isso entra dentro daquele texto que eu vou repetir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz. Ele está falando negar-se por completo. Negar-se por completo. Ele não está falando de parcialidade, ele está falando de tudo, né? Qual a ideia? Nós precisamos nos despojar de nós mesmos e continuar a crendo no Senhor, entende? Que aí as outras coisas virão por automático, entenderam? Amém? Então vamos lá. Amar mais a tudo e a todos, mais do que a Deus. Tem também essa outro tipo de amor errado, caminho errado. Nós falamos de coisas no início, né, sobre coisas, sobre bens, sobre, né, ter posses de muitos bens materiais. E agora a gente vai falar sobre amar os próprios seres humanos, as próprias pessoas e a nós mesmos mais do que a Deus. Que está escrito em Mateus 10. Né, Mateus 10, do versículo 37. Que diz assim, ó: quem ama mais o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, né? Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à sua própria vida, né, perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então nós vemos que até mesmo nós amarmos mais a nossa mãe, o nosso pai, né? Ele está falando de pessoas importantes, por isso ele descreve mãe e pai, né? Mas o seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu noivo, seu cachorro, seu papagaio e também a sua própria vida não é digno de Deus, não é digno de Jesus. Então não tem como também ele ter suas provisões, porque se a gente não vive com o eterno, perto do eterno, então todavia não tem como ele prover, né, as nossas necessidades, aquilo que precisamos, entende? Então vocês conseguem ver que existe sim um tipo de confronto, né, no quesito amor. Se nós nos apegamos mais àquilo que é terreno, agora vamos colocar em macrovisão. Se nós pegamos aquilo que é terreno, aquilo que nós podemos ver e tocar, né, que isso a Bíblia chama de ilusão, Eclesiastes capítulo 1, na verdade, né, tudo é ilusão. Tudo que a gente pode tocar, ele descreve como tocar e sentir, né, apalpar, ele descreve como ilusão, o que é bem contraditório àquilo que acreditamos, né, o que é realidade e o que não é. Amém? Né? Tudo isso é apego àquilo que é ferrugem, né, como ele chama, ele dá essa explicação, entende? Então a gente acaba saindo do plano existencial de Deus, dos projetos de Deus, porque nós estamos nos focando muito naquilo que podemos ver, tocar e sentir, né? Nós bem sabemos que hoje a geração atual ela é muito focada em eu tenho que sentir. Existe uma frase que é dita, né? Se aquilo que te faz feliz não é errado, segundo as Escrituras é errado, porque Deus sempre falou
E vou repetir de novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Existe um despojar-se total de si. Existe uma conversa, né, do jovem rico com Jesus. E o jovem rico, ele era alguém que de fato era obediente aos mandamentos divinos. Olha só a profundidade da coisa. E ele era obediente aos mandamentos, ele cumpria todas as leis. Mas Jesus disse para ele assim: mas para ti só falta uma coisa, que é vender tudo que tu tem. Assim você poderá me seguir. Ou seja, ele poderia ser alguém que era biblicamente fiel. Ele era alguém que lia as escrituras e praticava. Só que existia uma coisa que ele realmente não se desapegou, que era das suas riquezas. Ele era alguém que estava totalmente convicto, né, de que sem as suas riquezas ele não era ninguém. Interessante que durante todo esse tempo, né, de confronto da parte de Deus, é isso que eu tenho aprendido muito, entende? Esse conceito de amor direcionado vamos supor, muito alto, aquilo que eu ia ter ou não, né, ou até mesmo pessoas, entende? Lembre-se que amar as pessoas, né, é o segundo mandamento, e não o primeiro, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, para que todo o conceito, no caso, de divino, né, a sua bondade, a sua misericórdia, possa se cumprir na gente, a partir do momento que eu decido amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, né, com todo o meu desejo, entende? Aí a sua provisão vem. E ele, como eu sempre vivo dizendo com os meus amigos e na igreja, né, Deus é um Deus que gosta de recompensar, amém? E aqui, vamos falar, né, é bem entendível que os profetas, no caso, eles passaram pelo mesmo tipo de processo, gente, né? Fiquem ligados nisso. Todos eles, em algum momento, tiveram que despojar-se, né? Deixar de priorizar aquilo que é seu, né? Até mesmo deixar de priorizar tanto as pessoas, né? Nós vemos que quando Deus chamou Abraão, ele chamou, vai para uma terra, né? Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra para onde eu te mostrarei. Ele não disse para onde, mas é entendível que Abraão tinha fé no amor e na provisão de Deus. Deus gosta disso, né? E temos que obedecer. E o mais legal é que é bom para nós. É o melhor, na verdade, para nós fazer tal coisa. Amém? Nada nos separará do amor de Deus. Esse é um texto muito usado, né, por muita gente, que está em Romanos, o capítulo 8. Bom, eu junto com vocês estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, tá? A Bíblia, para quem não sabe, está toda arriscada. Vocês conseguem ver? Né? É bom ler as Escrituras. Eu aconselho você a ler, tá bem? O livro de Romanos 8, né, do capítulo 8, do versículo, tá bom, 35. É um texto muito lindo, né, que diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Serão as aflições? As calamidades, perseguições, a fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está fazendo citação a quem? Jesus. Se nós estivermos né, de fato, sintonizado com o Espírito Santo, nós, né, poderemos até talvez sentir medo, sentir tristeza, mas tudo isso cooperará para o nosso bem, entende? E Deus, ele sempre estará conosco, porque o Espírito Santo, ele foi chamado por Jesus de o Consolador. Olha só que legal. Né? Eu tenho que ir para o Pai para que o Consolador venha, ou seja, o Espírito Santo. Então, nós temos, né, o amor de Jesus declarado na cruz por nós, e nós temos o seu Espírito conosco 24 horas, e nós podemos ter acesso com ele 24 horas. Então, quando nós decidimos amar esse Jesus acima de tudo, e não as coisas que são da terra, tudo fará sentido para você. Muita gente, no caso, tem aumento de crise de ansiedade por sua própria percepção, que é um padrão. Eu sofria disso, gente. Eu fui curado, né? Crise de ansiedade, pânico, porque elas estão focadas
né, naquilo que elas talvez, sim ou não, se terão ou não algo terreno. Seja comer, seja vestir, né? Se eu vou conseguir pagar a conta do banco ou não, esse tipo de coisa, né? Não estou dizendo que a gente não vai ter uma preocupação, não. Só que existe um limite, né? Existe um limite em que a gente tem que dar crédito. Amém? E aqui, gente, nós podemos finalizar dizendo, no versículo 38, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Olha só, tá falando, né, sobre o futuro. E a gente tem casos de ansiedade por causa do futuro, do amanhã, do que talvez vai vir ou não. Nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso. Entende? Se nós descansarmos em Deus, se nós procurarmos estar mais conectado com Jesus, através da oração, da leitura bíblica, que eu falo que tem que ser uma coisa cotidiana, nós saberemos o como nos equilibrarmos, nós saberemos o como proceder com o que temos que fazer, né? Proceder, né, no que temos que trabalhar ou no que trabalhar, nós sabemos proceder no que vamos nos formar, nós sabemos proceder no como nos dar com os problemas familiares. A gente vai saber de tudo isso, porque Ele é bom, entendeu? E sua misericórdia dura para sempre, e Ele de fato deseja estar conosco. Só que a gente precisa de uma ação. Nós temos que amá-lo acima de tudo, acima de todos, nós temos que priorizá-lo. Quando nós fazermos isso, eu lhe prometo que Deus virá sobre você e Deus vai te consolar, te direcionar e te abençoar. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Compartilhe nos grupos, compartilhe aí no Facebook, nas suas redes sociais, né, essa mensagem. Amém? E que Deus possa vir te abençoar, esclarecer para você e consolar você onde quer que você esteja e direcioná-lo. A mim e a você. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.